Olá, eu sou o engenheiro Anderson Oliveira do canal Mundo da Impermeabilização. Vocês estão acostumados a vídeos de 3 minutinhos, 4 minutinhos, vídeos rápidos sobre temas específicos. Pois muito bem, nós agora vamos criar um quadro chamado Aulão, onde nós vamos entrar e ter aulões gratuitos para diversos temas mais específicos e que se precisa falar um pouco mais tecnicamente. Claro, são vídeos em torno de 15 a 20 minutos, dependendo do tema, com mais informações, mas ainda assim, obviamente, nós não conseguiremos sanar todas as dúvidas. Para isso, quem tiver dúvida, entre em contato por e-mail, através do e-mail mundodaimpermeabilização@gmail, ou entre em contato aqui mesmo nos comentários. Para isso, se inscreva em nosso canal, clique no sininho para notificações e vamos lá. O primeiro tema do nosso aulão vai ser sobre as injeções. Bom, quando nós falamos em injeções nas estruturas, eu gosto de sempre fazer uma analogia com a saúde. Então olha só, quando uma pessoa tem uma gripe, no primeiro momento, o que se faz? Nada, espera o corpo reagir sozinho e à medida que passa 2, 3 dias, essa gripe vai piorando, a pessoa vai até uma farmácia e ali compra um medicamento qualquer, um antigripal, um simegripe, alguma coisa assim, e tenta resolver. Quando não dá conta que a gripe é um pouco mais séria, o que se faz? Ela vai no médico e o médico provavelmente vai passar uma injeção, quer dizer, é um elemento que vai fazer com que o corpo reaja para poder brigar com essa gripe. Da mesma forma são as injeções de estruturas. Normalmente quando se tem um vazamento em um subsolo ou em qualquer outro lugar, a primeira coisa que o cidadão faz é nada. Como aquilo começa a incomodar e começa a pingar em cima de veículos e etc., o que a pessoa vai fazer? Ele vai chegar e vai vou atrás do cimento de pega rápida, onde diversos produtos, vai ter um home center que tenta produtos, soluções mais simples. E eis que quando não se tem mais opção, ele vai partir para fazer as injeções. Observe quanto tempo e gasto desnecessário se ele fosse diretamente em busca da solução adequada, que poderia ser as injeções, né? Quem vai definir se são as injeções ou não, sempre vai ser um profissional, o engenheiro, o arquiteto, qualificado, que vai chegar e vai avaliar a estrutura e aí, em cima disso, determinar qual que é o tratamento ideal para essa situação. Pois muito bem, quando a gente fala em injeções, nós precisamos entender primeiro o que são as injeções. As injeções são técnicas que utilizam produtos injetáveis, que podem ser rígidos ou flexíveis, que têm a função de reconstituir a estanqueidade ou tornar uma estrutura monolítica. Então o resumo disso é que existem dois tipos de injeções, basicamente, quando se fala em termos de estrutura. Uma é a injeção que tem a função de recompor a peça. Então eu tenho uma fundação, um bloco de fundação, o pessoal da estrutura foi lá, avaliou, olha, preciso recompor essa fundação. Então eu preciso o quê? Injetar epóxi ou poliuretano rígido, algum tipo de produto que vai recompor a monoliticidade da peça estrutural ou a questão da impermeabilidade. Nesse vídeo nós vamos tratar somente sobre as injeções de impermeabilização, que é o nosso foco no canal Mundo da Impermeabilização. Bom, quando nós trabalhamos com as injeções, existem algumas vantagens. A primeira vantagem é em relação ao custo-benefício. Então vamos imaginar, existem, eu peço para que vocês olhem, observem, né, no Brasil inteiro diversas autarquias, SAI, DAI, SANASA, enfim, cada região existe uma autarquia. E essas autarquias normalmente existem em algumas regiões reservatórios de concreto. É muito comum, estamos passando por esses reservatórios de concreto e percebemos que tem lá marcas de água vazando. O que acontece? Quando eu estou perdendo água tratada, quem está pagando somos nós. Então isso é um grande prejuízo para nós em termos de usuário. Em termos de engenharia nem se fala ainda, nós estamos investindo numa estrutura que está vazando. E ao longo do tempo essa estrutura pode se romper por conta da passagem da água por dentro da própria estrutura. Pois bem, num sistema de impermeabilização convencional, para sanar esse tipo de coisa, o que é necessário? Esvaziar um reservatório, aguardar alguns dias para secar para poder entrar, fazer a aplicação de argamassa polimérica ou de outro sistema qualquer. Quando nós trabalhamos com sistema de injeção, não. São produtos atóxicos que não contaminam a água e podem, por vezes, ser utilizados pelo lado externo, sem impedir assim que o reservatório fique em uso. Com isso, não vão ficar bairros sem abastecimento de água ou cidades. Então é muito mais fácil. As correções são relativamente rápidas, né? Quando nós fazemos isso, trazendo isso agora para o residencial, eu tenho lá uma laje de subsolo que está com vazamento e etc. É muito simples, você vai tirar os veículos ali da área próxima, vai entrar por baixo, fazer a avaliação, fazer os furos e injetar e assim solucionar, sem ruído, sem quebra-quebra, sem incomodar o condomínio como um todo. É claro que as injeções não são as únicas soluções para tudo.
é necessária a avaliação sempre de um profissional. Mas, dando continuidade, nós devemos entender que o sucesso de qualquer técnica de engenharia está baseado em 4 coisas: o produto que vai ser utilizado, os equipamentos que vão ser utilizados, a qualidade da mão de obra, que é quem vai fazer a aplicação, e principalmente o procedimento que tem que ser correto. Então, a engenharia ela é um núcleo de inteligência, em que eu tenho que saber o que fazer, como fazer, a sequência a ser feita, o produto que eu vou utilizar e principalmente a qualidade da mão de obra, que é quem vai executar. Falando especificamente sobre as injeções para impermeabilização, existem diversos produtos que podem ser utilizados. Gels acrílicos, vinílicos e etc. Nesse vídeo nós vamos nos ater apenas ao poliuretano, ok? Bom, então é muito comum existir 2 tipos de produtos de poliuretano, o gel e a espuma de poliuretano. E o que vai fazer a diferença desses materiais, qual que é a diferença de cada um deles? Primeiro nós precisamos entender que todos eles, tanto o gel quanto a espuma, são produtos flexíveis, são produtos impermeáveis após a cura e que reagem com a água. Portanto, a presença de água vai potencializar a reação e fazer com que o material se cure mais rápido. E são sistemas eficientes. Outro ponto importantíssimo de entender é como tratar. Uma vez detectado que existe uma fissura, uma vez detectado que existe um problema de vazamento, então agora nós vamos conhecer um pouco mais sobre os produtos de uma maneira geral. O primeiro produto é a espuma de poliuretano. Quando se fala em espuma de poliuretano, existem diversas espumas que vêm na nossa cabeça. O banco do carro que nós sentamos é uma espuma de poliuretano. Por vezes o colchão, a espuma do colchão que nós dormimos é uma espuma de poliuretano, né? Então há que se entender que existem diferentes tipos de espuma de poliuretano. Nesse caso específico, a espuma que é injetada, ele é um material de rapidíssima expansão. É um produto normalmente bicomponente, normalmente, porque nem sempre é bicomponente, existem no mercado produtos que são monocomponentes, mas normalmente são bicomponentes, mas que se usam em bombas monocomponentes. São produtos que rapidamente, ao se juntar, ao reagir com a água, eles expandem numa velocidade absurda, algo em torno de 15 a 20 segundos já começa o processo de expansão, e que isso vai fazer um estancamento imediato, ou seja, o que nós chamamos de vedação. Vale destacar que as espumas somente servem para vedação temporária, ou seja, depois de um tempo ela perde a função. Por isso que eu tenho que entrar com o gel na sequência para fazer a estanqueidade e a impermeabilização propriamente dita. As espumas funcionam de que forma? Uma vez em contato com a água, além da rápida expansão, elas expandem cerca de 40 vezes o volume inicial que foi injetado. Então isso faz com que ela rapidamente reaja e tampone e evite o fluxo de água. Então a função da espuma é impedir o fluxo de água e gerar um estancamento imediato. Outro produto que é utilizado, que normalmente é utilizado na sequência, logo após a utilização da espuma, é o gel de poliuretano. O gel, diferente da espuma, ele já não tem esse tempo de reação tão rápido. Isso pode demorar em torno de 2 horas, ou talvez mais, depende do fabricante, depende do produto, das condições climáticas. É um material extremamente flexível, então essa flexibilidade faz com que mesmo se essa fissura tenha um tipo de movimentação, ele consiga absorver. Voltando ao tema, quem faz a impermeabilização propriamente dita é o gel de poliuretano. Eu posso utilizar o gel de poliuretano sem utilizar a espuma de poliuretano? Sim. Se eu tenho uma fissura e não está jorrando água, eu posso apenas injetar o gel sem problema algum. Ele vai curar, ele vai reagir e a sua estrutura vai estar estanque. Agora, se eu tenho jorro de água, eu preciso antes parar o jorro de água com a utilização da espuma. Essa é a diferença entre o gel e a espuma de poliuretano. Bom, independente disso, nós precisamos entender algumas coisas para se fazer uma avaliação prévia antes de fazer o tratamento. A escolha do sistema correto depende da avaliação da própria fissura. Então a primeira coisa que nós vamos avaliar é: a fissura está seca? Se ela está seca, eu posso trabalhar somente com gel. Se ela está úmida, talvez eu consiga trabalhar somente com gel. Se ela está úmida, mas está jorrando água, eu preciso trabalhar com espuma primeiro para depois entrar com gel. Qual que é essa espessura, né? Essa fissura está movimentando? Tem algum tipo de contaminação, óleo, diesel, graxa, querosene, alguma coisa que possa impedir a reação ou dar algum tipo de ataque químico que possa prejudicar a ação do material? Então são avaliações que precisam ser feitas antes da escolha do sistema que nós vamos utilizar. E é muito importante sempre nos atentar para o quesito segurança.
Então é necessária a utilização de todos os EPIs, óculos, macacão, luvas e etc. Porque os materiais são extremamente rápidos em termos de reação química, e você imagina se na pressão escapa um bico e esse material cai, por exemplo, no olho. É um material que reage com a presença da umidade, vem contato com a umidade do olho, então isso é muito prejudicial, isso é muito perigoso. Sempre esteja completamente equipado, não negligencie a questão da segurança. É importante entender que existem basicamente, quando nós estamos falando em injeção, duas formas de injetar, dois tipos de bico de injeção. Um bico de superfície, obviamente, que ele é utilizado somente na superfície, existe uma técnica específica para isso, né, que são utilizados em pontos onde eu não posso executar furos, normalmente são pontos que eu preciso fazer recuperação estrutural, e são para injeções de baixa pressão, basicamente. E o mais comum, que é a utilização dos bicos, né, de alta pressão, que são os bicos de perfuração propriamente dito, é onde nós conseguimos realizar furos. Vou trabalhar com injeções de maior pressão, e a grande vantagem, na minha opinião, sobre esse tipo de material é que ele como ele vai ser perfurado, ele vai permitir que o produto entre dentro da fissura e reaja de dentro da estrutura para fora. Então essa é a grande vantagem, e é por isso que ele é o material mais utilizado. Pois muito bem, de que forma nós vamos posicionar e qual é a quantidade de bico que nós fazemos, qual é o distanciamento entre os bicos e etc. É necessário entender que quando nós olhamos uma fissura por cima, nós vemos apenas um risco, né? Então aparentemente essa fissura está naquele ponto reto, né? Mas porém, quando nós observamos esse material em corte, imagina a estrutura em corte, nós vamos perceber que não necessariamente essa fissura está descendo naquele mesmo ângulo. Então a recomendação é que seja feito furos sob a forma de costura, de um lado e de outro da fissura, com inclinação a 45 graus, para que de alguma forma ela toque, ela cruze a fissura, e com isso permita para o outro material circular e passar por ele. Um ponto muito importante, quando as pessoas perguntam qual que é o distanciamento ou quantos furos se gasta por metro, né, basicamente. A regrinha que se utiliza normalmente é: eu tenho a espessura da estrutura, então eu tenho uma parede de 20 centímetros. Qual que é o distanciamento entre um furo e outro? Em torno de 10 centímetros. Okay? A regra é metade da espessura das estruturas. E a sequência é basicamente pegar uma furadeira e furar a 45 graus, colocar os bicos de injeção, dar aperto na borracha desses bicos. Esse aperto tem que ser muito correto. Eu já tive a oportunidade de estar em obras e o pessoal injetando e os bicos disparando, com o maior risco de machucar alguns funcionários porque não se deu aperto corretamente, né? Isso é muito importante também na escolha dos bicos, mas não é tema desse vídeo aqui. Depois, se precisar de mais informações sobre bicos ou detalhes, como escolher o bico ideal, a gente volta a fazer um outro vídeo aqui. O importante é a sequência: fazer os furos, colocar os bicos, dar o aperto adequado nos bicos e aí começar a fazer o processo de injeção propriamente dito. Então a primeira coisa é: eu tenho os bicos todos preparados, todos colocados no local. Alguns bicos têm uma graxeira, né, na pontinha, então nós vamos tirar de todos, vamos deixar a graxeirinha somente na ponta que nós vamos injetar. Com tudo pronto, aí sim nós vamos pegar os produtos, vamos fazer a dosagem, colocar na bomba, para daí fazer a injeção propriamente dita. Existem algumas regrinhas básicas quando se trabalha com sistemas de injeção. Por exemplo, se nós formos começar a fazer em uma parede em que o sistema é vertical, eu sempre vou começar de baixo para cima. E à medida que nós vamos bombeando, começamos no primeiro bico, né, na parte de baixo, nós vamos perceber que ele vai enchendo, preenchendo, saindo pela fissura ou até saindo próximo no bico seguinte. Imediatamente, a hora de sair no bico seguinte, nós vamos parar de injetar esse de baixo, tampamos ele, né, colocamos a graxeira do bico de cima e novamente começamos a injetar até esse material percolar pela própria fissura ou sair no próximo bico. E aí o processo vai se repetindo. Então sempre em áreas verticais, de baixo para cima. Quando eu trabalho em áreas horizontais, não tem uma regra da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. A regra é: se eu comecei da esquerda, eu vou da esquerda até o final da direita. Se eu comecei da direita, eu vou da direita até o final, até chegar na outra parede. E assim vai ser feito sucessivamente, seja para a injeção da espuma ou seja para a injeção do gel. O processo é exatamente o mesmo. Algum tempo depois eu vou voltar e vou fazer o mesmo processo injetando o gel em cima dos mesmos bicos. Eu não preciso fazer bicos novamente. Finalizando esse vídeo, eu gostaria de deixar um mapa mental rapidamente do que nós falamos aqui. Quando nós falamos em sistemas de injeção, primeira coisa, nós precisamos saber o porquê, para que serve. Basicamente existem duas funções: para a impermeabilização propriamente dita, em que nós vamos utilizar dois produtos. Se eu tenho água jorrando, eu vou entrar com
a espuma de poliuretano até estancar. E uma vez estancado, eu vou entrar com o gel de poliuretano. O gel funciona da seguinte forma: ele penetra pelas células abertas da espuma, preenche completamente e reage junto com a espuma, formando assim uma estrutura elástica e estanque. Outra situação que pode ser utilizada nos sistemas de injeção em estruturas é, obviamente, para recuperação estrutural, para deixar a peça monolítica. Mas como eu disse, esse não é tema desse vídeo, provavelmente faremos outro vídeo mais para frente. Para saber mais sobre isso, se inscreva em nosso canal, clique no sininho para notificações e até o próximo vídeo. Leve uma palestra ou curso do mundo da impermeabilização para a sua universidade ou para a sua entidade. Entre em contato conosco através aqui mesmo dos comentários ou através do e-mail mundodaimpermeabilização@gmail.com.